caso alguém perca um trechinho da aula, caia a conexão de internet, dá para acompanhar depois que a gente disponibiliza a gravação da aula, tá bom? Bom, começou a gravação, então estamos dando início ao curso Ler, agora me deu um branco aqui, Ler e Mediar Grandes Clássicos, Dostoiévski e Kafka. Então esse é um curso, como eu estava dizendo, né, mas o som estava um pouco baixo, da Academia Estudantil de Letras, projeto AEL, da SME, né, ao qual eu sou o coordenador do projeto junto com o Guilherme, então nos encontros estaremos ajudando, acompanhando as aulas, mas não seremos nós os regentes. Eu vou apresentar a nossa professora regente, que já está aqui conosco, mas antes, então, só falar aquela parte mais técnica para, né, não pairar dúvida ao longo do encontro, e também para a gente se concentrar ao que é essencial, que é o conteúdo da aula, o conteúdo do encontro. Então, esse curso, como eu estava dizendo, quando detectaram que meu som estava ruim, ele é um pouco atípico, porque nós teremos 3 encontros síncronos, como esse de hoje. Então, hoje, depois teremos um encontro 25 de abril e outro 30 de maio. É um curso espaçado em 3 encontros síncronos, porque a ideia é que entre esse meio tempo, nós utilizemos bem as horas assíncronas do curso, aquelas horas que vocês vão administrando, vocês vão utilizando o tempo de acordo com a disponibilidade de vocês para as leituras, para participarem dos fóruns, das atividades que a gente vai propor ao longo do curso. Todas as atividades que a gente vai disponibilizar, bem como o material, a gente vai encaminhar para vocês pelo Teams, né? Porque o Teams, né, eu sei que já tem alguns que usam muito, outros nem tanto, mas a plataforma do Teams, no Office, ele serve para reuniões como essa, mas ele também serve para, dentro das equipes, armazenar conteúdos. Então, dentro da equipe, o nome do curso é uma equipe, digamos assim, dentro do Teams. E lá a gente vai criando as abas para os fóruns, para as atividades, e vamos criar uma nuvem, um link, então nós vamos disponibilizar os materiais de leitura, trechos de obras, para que sejam lidas e a gente converse, debata nos nossos encontros, tá bom? Para além disso, outra questão que eu queria falar é que teremos ao longo do curso também, mais adiante, uma atividade final, que nós vamos explicar, até porque o curso vai até maio, vamos com calma, né? O que nós queremos é que vocês gostem, seja significativo. Eu sei que alguns aqui já participaram de outros encontros conosco, alguns talvez estão nos conhecendo agora, espero que gostem e que se interessem em conhecer um pouquinho mais o projeto que nós coordenamos, né, que é a Academia Estudantil de Letras. Tem sido na rede municipal, né, já é um projeto que existe há 18 anos, vai completar agora em maio 18 anos, criado pela Suelizinha, que atualmente ela se aposentou, mas continua muito presente, né, nos nossos encontros, nas nossas ações. E é um projeto que, nas escolas que realizam, tem sido uma experiência muito proveitosa para experiências literárias, para pesquisa, para produção autoral, para compartilhar ideias, ser um espaço, de fato, de uma academia, um espaço de convivência, né? Um espaço rico de trocas, né, entre os estudantes de diferentes idades. E as aulas de teatro também têm sido um espaço de experimentação, de criação, de elaboração, de expressão. Então, quem não conhece ainda, já tínhamos que fazer essa nossa propaganda, porque eu percebo, né, quando a gente tem as inscrições, a gente vai vendo de qual escola vocês são, de qual região, de qual DRE, né? E aí a gente vai vendo, essa escola ainda não tem a AEL, esse professor já fez outro curso conosco, mas na escola dele ainda não tem o projeto, porque às vezes talvez você não tenha disponibilidade de criar esse projeto na escola, mas às vezes até um outro professor da unidade que tenha perfil, que goste muito de literatura, que goste de teatro, né? Porque tem essas duas frentes no projeto, pode acabar se interessando e desenvolver. Você acaba sendo mais um mediador para que o projeto se constitua na escola, tá bom? Bom, dito isso, outra pergunta recorrente, já vou explicar agora também. Thaís falou, quem conhece a El se apaixona na certa, e de fato, né? E a gente tenta ser nós, os formadores das DREs, muito próximos para ajudar, para acompanhar, dar todo aquele suporte, tem as saídas culturais, as parcerias que vão surgindo, assim, a gente está tentando, modéstia à parte, trazer acesso à cultura, à diversidade,
para os professores e para os estudantes, e chegue nos estudantes, né? Então, tem tido muita coisa boa ao longo desses 18 anos. Lista de presença, para terminar essa minha longa, nós vamos colocar aqui no chat o link, todos os encontros vai ser da mesma forma. A gente vai colocar o link, vocês preenchem apenas uma vez a lista de presença, tá bom? Para além disso, porque o Teams ele gera um relatório, né? Qual hora que o professor entrou, qual hora que ele saiu, se caiu a conexão, ele entrou de novo, ele gera um relatório perfeito, o Teams. Mas aí a gente também cria essa lista à parte. Mas então, não se preocupe, só precisa preencher uma vez, tá bom? E aí, se alguém entrou no meio da aula, depois eu jogo o link de novo no chat, tá? Vou colocar daqui a pouquinho. Então, voltando para o curso, esse curso em especial, nós vamos ter uma professora formadora, uma professora parceira nossa já há 3 anos, que alguns aqui já fizeram outros cursos com ela, que é a professora Beth Cardoso. A professora Beth é pesquisadora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, com pós-doutorado no programa de pós-graduação da PUC, e autora do livro Feminilidade e Transgressão, uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso, e tem livros, entre outros, inúmeros artigos acadêmicos, mas ela tem produções literárias também, né? Entre eles o livro Todo Mundo é Misturado, e um livro que ela lançou no ano passado, Depois de Tudo Tem uma Vírgula. E outras obras também, que com o tempo vocês vão conhecendo um pouquinho mais dela. Eu fiz uma síntese, mas o que eu queria dizer da professora Beth é que esse digamos, um fechamento de um ciclo formativo que nós temos realizado desde 2020, que começou com um curso intitulado Introdução aos Estudos Literários da EL. Depois nós tivemos um outro curso em 2021, chamado Os Encontros da Tradição com o Contemporâneo na Literatura para Crianças e Jovens. Depois nós tivemos um terceiro curso chamado Textos que Ecoam Textos, Os Diálogos do Contemporâneo com a Tradição da Literatura para Crianças e Jovens. E no ano passado, já no finalzinho do ano, nós tivemos um curso chamado Shakespeare, Leitura, Análise e Mediação. E agora, dando início, né, esse ano, nesse nosso ciclo formativo de 2023, ela propôs discutindo os 2 clássicos, né? E tem uma afinidade, todo esse percurso formativo que nós realizamos, né? Começamos mais com uma formação teórica, digamos assim, né? Trabalhando alguns conceitos essenciais para se discutir literatura e trabalhar estudos literários. Depois focamos em elementos da literatura infantil e juvenil. Depois trabalhamos a ideia de intertextualidade como também um elemento fundamental para quem trabalha com mediação. E aqui nós temos muitos professores que são de sala de leitura ou da própria EL, né, que nós falei um pouquinho no começo. E aí, no final do ano passado, a gente teve uma experiência que foi muito proveitosa, e alguns aqui participaram, que foi um curso sobre Shakespeare, que teve uma ideia parecida com esse, né? De trabalhar algumas obras do autor e serem discutidas nos encontros. E esse ano trouxemos 2 grandes nomes da literatura, que certamente todos aqui já ouviram falar, talvez alguns aqui sejam leitores desses autores, né, desses grandes escritores, outros já flertaram, mas ainda não tiveram a oportunidade de lê-los, ou só leram um dos 2. Então, devemos ter inúmeras realidades aqui, né? Cada um tem seu percurso formativo, seu percurso leitor, né? Então, quem ainda não conhece Dostoiévski e ainda não conhece o Kafka, essa vai ser uma grande oportunidade, talvez uma porta de entrada para que se debrucem, né, conheçam mais as obras, e são obras que nós temos no nosso acervo nas salas de leitura, né? São autores que estão lá, né? Então, como outros clássicos também são possíveis encontrar, da mesma forma que são possíveis encontrar em inúmeros outros espaços, bibliotecas, plataformas, né? São autores clássicos fundamentais. Então, esse curso acho que vai ser uma experiência muito proveitosa, espero que vocês gostem. E desculpa, minha voz, estou um pouco gripado, não vou mais ficar atrapalhando, porque agora peço para se apresentar e passo a bola para a professora Beth e agradecer mais uma vez pela proposta desse curso e pelo todo, né, por todas
as formações que nós já realizamos desde 2020. Boa noite, Samir, querido. Verdade, né? Já está com gosto de despedida, nossa última formação. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, professoras, professores. Bom, a gente está tendo mais uma oportunidade de conversar e de pensar sobre literatura. Samir, eu tinha preparado uma apresentação para a gente recapitular as outras formações, mas eu acho que você já deu conta, né, Acho que é de... legal. Deixa eu tirar o fone que meu som fica baixo quando eu ponho ele. Não, mas acho que é legal até ouvir da sua fala, né? Essa lógica, esse percurso nosso, né, até agora. Acho que, mesmo que seja rapidamente, acho que é legal retomar sim, Beth. Tá, Se você quiser, é claro. eu vou retomar até para a gente pegar esse fio da meada das obras canônicas, né, da necessidade que sentimos de dar uma atenção para esses clássicos, tá bom? Então, vou compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Sim? Sim. Maravilha, obrigada. Bom, então, nós tivemos os encontros de 2020, 2021, 2022 primeiro semestre, e 2022 segundo semestre, e 2023 o primeiro semestre, que é agora, né? Estamos começando. Ups. O semestre, eu estou tentando deixar aqui essa janelinha. Ah, consegui. O, a primeira formação, Introdução aos Estudos Literários na EL, Fruição e Teoria Literária, onde nós pudemos ver temas fundamentais para a teoria literária, para o estudo da literatura. Então, o que é literatura de qualidade? A questão da verossemelhança, conceito de verossemelhança e personagem, conceito de autor, narrador e leitor, conceito de tempo e espaço, e depois fizemos uma reflexão sobre teoria de poesia, teoria do conto, teoria do romance, e fechamos contextualizando um pouco esse lugar, esse limiar de gêneros, né, dos textos que não são necessariamente classificados só como conto, só como romance, só como poesia. Esses textos todos, essa proposta toda, ela vem numa bagagem de leituras, de textos, de atividades, que, se eu não me engano, o Samir pode me corrigir, é disponível, né? Vocês, mesmo quem não cursou nesse momento, pode acessar esse material, né? Não é isso, Samir? Isso, Beth. Tanto as aulas, né, que a gente tem disponível no canal do YouTube da El, depois eu jogo aqui, e os drives, né, aquele guias de estudos que você elaborou, estão no nosso. Tem um arquivo que a gente vai disponibilizar para vocês também, para quem quiser debruçar um pouquinho sobre o que foi tratado naqueles encontros. Essa é a ideia, né? De recuperar. Mesmo quem já fez, quem fez no momento e quer retomar alguns conceitos, vai ajudar muito aqui nessa formação. Depois tivemos os encontros da tradição com o contemporâneo na literatura para crianças e jovens. Por quê que a gente faz essa? Porque nesse momento aqui, no 2020, nós lemos literatura, vamos dizer, para adultos, contos, romances, toda aula nós tínhamos uma análise aqui do literário.
E a gente, o Samir aplica sempre uma pesquisa, um questionário para pegar um feedback dos participantes, e a gente percebeu uma necessidade de pensar a literatura para crianças e jovens. Então, a gente oferece essa outra formação, já pensando, veja, tradição e contemporâneo. Aqui a gente começa algo que desemboca no hoje, né? Então, nós tivemos encontros em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí nós fomos ver teorias, conceitos e história da literatura para crianças. Tivemos uma primeira fala sobre cânone, né? Sobre clássicos, porque esse semestre é um semestre de um aprofundamento dessa questão, como levar os clássicos, as literaturas canônicas para a sala de aula, né? Então, nesse momento aqui em 2021, nós estávamos pensando isso com os textos para criança. Falamos também sobre materialidade do livro, literatura digital, é, e fechamos alinhavando todas essas discussões com a tradição oral e o contemporâneo na literatura para crianças, né? Isso também tem todo o material disponível. Depois, no primeiro semestre do ano passado, textos que ecoam textos, os diálogos do contemporâneo com a tradição na literatura para crianças e jovens. A gente continua falando de literatura para crianças e jovens, porque foi uma demanda do grupo, e aprofundamos na ideia do diálogo de tradição. Então, a ideia do clássico, do canônico, ele continua aparecendo aqui, só que com o conceito de intertextualidade. Foi um semestre dedicado ao conceito de intertextualidade, também com material disponível para quem quiser rever ou ver, né? Então, aí, o conceito de intertextualidade, e aí a gente foi ler textos contemporâneos que estão atravessados, permeados por textos da tradição. Então, os 33 porquinhos, em diálogo com os três porquinhos, três Alices contemporâneas, dialogando com Alice no País das Maravilhas, e a Clarice Lispector, né, em diálogo, na verdade, o Jorge Miguel Marinho em diálogo com a Clarice, e aqui literatura para jovens, né? Então a gente começa com esse encontro de junho com literatura para crianças pequenas, depois em junho para crianças e o último em julho para jovens, também com Ô, material Beth, todo disponível. Oi. desculpa, não. Você parou de projetar os slides mesmo, né? Porque tem muito professor, eu Não, não não, tô não vendo os parei slides. não. Não? Ai, Ah, meu Deus. então não tá projetando. Eu achei que tinha sido proposital, então. Não, não foi. O que será que houve? Desde quando? Desde sempre. Faz um tempinho, pelo menos para mim, né? Ah, E muitos professores também. Eu tinha entendido que tinha sido proposital, mas então foi acidente mesmo. perdão. Vou. Eu acho que é porque eu Agora baixei. sim. Agora Né? foi? Uhum. Eu acho que foi porque eu baixei aqui esse quadradinho que fica, tá vendo? Vocês estão vendo o quadradinho? Uhum. Eu acho que eu baixei, teve um momento que eu baixei e deve ter saído. Isso já faz bastante tempo. Então, os temas, essa tela vocês viram, né? Literatura e jovens. Viram isso? Não, deixa eu ver o chat. Eu estou no chat aqui. Não, a gente só viu a parte do Word, tinha um texto de introdução do Kafka. Nada disso aqui vocês viram? Eu não. Meu Deus. Bom, Não mesmo. vamos, que pena. Vamos avançar, porque senão É, a gente não tem eu ia tempo de falar chegar no exatamente o que a Kafka. Lucilene falou. Quando ainda estava no Word, estava aparecendo. Acho que quando você foi para o PowerPoint que parou de projetar a tela. Que pena. Então, aqui a gente chega no segundo semestre do ano passado, com Shakespeare, leitura, análise e mediação. Tivemos 3 encontros em novembro e um em dezembro, já com
com enfoque nisso, da leitura de clássicos, né, são movimentos simultâneos de ampliar os nossos repertórios e, ao mesmo tempo, pensar em como levar essas obras canônicas e clássicas para a sala de aula. Por que levar, como levar, né? Foram encontros bem instigantes, com muita troca. E agora a gente entra no primeiro semestre de 2023, com Ler e Mediar Grandes Clássicos, Dostoiévski e Kafka, que na verdade vai ser Kafka e Dostoiévski. O, o, o sentido normal seria esse, né? Do mais antigo para o mais recente. No entanto, nós quisemos dar mais tempo para a leitura do Dostoiévski, porque é um romance mais extenso, né? Então, a gente vai alterar isso, né? Primeiro o Kafka e depois o Dostoiévski. A gente vai retomar os conceitos vistos nos módulos anteriores e pertencentes aos estudos literários, especialmente no que diz respeito ao cânone e ao prazer da leitura dentro e fora da escola. Recomendar, analisar e discutir a fortuna crítica dedicada a Kafka e Dostoiévski, debater as obras desses autores, tanto do ponto de vista estético quanto social, histórico e político, e refletir sobre os modos de mediação de tais obras para jovens leitores. O nosso objetivo é orientar a reflexão e o debate dos professores participantes sobre a importância de ler, não é Shakespeare, é Dostoiévski e Kafka, pensar nessas relações entre a literatura para crianças e jovens, pensar no cânone literário e o prazer da leitura por fruição. As questões da tradição e da inovação serão colocadas na perspectiva da formação do leitor e sua relação com os textos ficcionais. A gente espera que essas leituras, essas análises e esses debates sobre o literário movimentem o prazer pela leitura, a leitura crítica dessa manifestação cultural e o interesse pela pesquisa na área e pela produção autoral criativa. Então, nós vamos ter como conteúdo programático as apresentações das obras do Dostoiévski e do Kafka, análise do romance O Processo, de Kafka, análise do romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, discussão teórica e prática sobre mediação dos clássicos em sala de aula e outros espaços de leituras em território escolar. A nossa programação é agora, dia 28, hoje, a apresentação da proposta, a apresentação das linhas de forças da obra de Kafka e análise e debate do processo. E em abril, nós vamos para Dostoiévski, Crime e Castigo, e em maio a gente fecha com uma discussão teórica e prática sobre a mediação dos clássicos, em especial esses dois clássicos, em sala de aula e outros espaços de leitura. Isso aqui é uma bibliografia básica para esse semestre, mas não se preocupem em anotar, em fotografar, porque vocês vão receber essa apresentação e vão receber também tanto essa bibliografia básica quanto uma bibliografia. Agora eu parei mesmo de apresentar, tá? Quanto uma bibliografia mais aprofundada sobre esses autores, para quem quiser se. Para quem quiser, eu estou vendo o chat aqui, para checar, de vez em quando eu vou checar aqui para ver se tem alguma pergunta, mas o Samir também vai me ajudando, tá? Então, é isso, a gente vai com bastante vontade, bastante coragem enfrentar esses textos, né? São textos daquela lista, todo mundo comenta, mas pouca gente leu, né? Porque a vida vai arrastando a gente em situações
e nos falta tempo, nos falta oportunidade, né? Quando a gente tem tempo, não tem o acesso, quando tem o acesso, não tem tempo, e são leituras densas, especialmente Crime e Castigo, uma leitura densa, uma leitura que exige um esforço, eu diria até que físico, né? Intelectual e físico, porque são obras realmente terminais. Eu adianto que Crime e Castigo dos meus romances preferidos, né, junto com Quixote. Se eu tivesse que escolher 2 livros para ler na vida, eu escolheria Dom Quixote dos Cervantes e Crime e Castigo de Dostoiévski. Acho que a gente está aqui diante de textos fundamentais, não só da literatura, mas da cultura humana, né? O que é o homem moderno, o que é a mulher moderna, o que é a sociedade moderna, é isso, a gente vai ter aqui uma boa amostra disso. Isso do ponto de vista temático. Do ponto de vista da forma, do literário, nós também vamos acessar aqui autores geniais que renovam o gênero romance, né? Pegam um gênero que já vem aí desde Grécia, né? E passam por Cervantes, passam pelo romance inglês do século XVII, passa lá pelo realismo do século XIX, e o Dostoiévski está nesse contexto, né? No próximo aula a gente vai falar dele, mas ele revoluciona o romance, né? Ele coloca gênio é gênio, né? É igual aqui no Brasil, a gente tem que falar o realismo, mas há o realismo de Machado, né? Não dá para a gente jogar o Machado lá no saco do realismo brasileiro. E a mesma coisa o Dostoiévski, né? Ele tem uma literatura muito peculiar. E o Kafka, que se transformou, inclusive, em conceito, né? Tem aquele texto lindo do Borges, Os Precursores de Kafka, né? Em que ele vai desenvolver aquele raciocínio tipicamente borgiano, em que ele inverte, né? Ele diz que não foi o Kafka não foi influenciado por ninguém, mas ele influenciou todo mundo que veio antes dele, né? Então, como assim? Como alguém pode influenciar as pessoas que escreveram antes dele existir? É porque toda vez que a gente pega um texto um pouco surreal, um pouco com as coisas fora do lugar, com imagens fantásticas, a gente diz, nossa, é kafkaniano. Às vezes a gente usa para a pessoa, né? Nossa, fulano é kafkaniano. Ou então para situações, nossa, que situação kafkaniana. O que a gente está querendo dizer quando a gente diz isso? Que estranho, que fora do lugar, né? Que surpreendente. Então, o Kafka é isso, né? Ele é um desses artistas extremamente sofisticado, que cai num nível de popularidade, né? De popularização das suas ideias, do seu estilo, que viram um termo que a gente usa aí, né? Eu acho que poucos artistas, né? Poucos intelectuais têm esse privilégio, né? Acho que Freud tem isso, né? O pessoal nunca leu Freud, não sabe nem do que se trata, falar Freud explica, né? Porque é o intelectual que se candidatou a explicar tudo, né? Outro momento em que a gente tem isso é o Freud, o Kafka, o surrealismo, né? As pessoas dizem, tal coisa é surreal, mas ninguém sabe do que está falando, mas sabe o que significa surreal. Então é um pouco isso, essa importância dessas obras. Que bom, estou vendo aqui, adoro Kafka. Isso é ótimo. Então vamos lá, eu vou partir então para esses comentários, essa análise do processo.
O Processo, romance do Kafka, foi publicado pela primeira vez em 1925. Ele traz a história do Joseph K., tentando entender a acusação que recai sobre si para poder provar sua inocência. E é uma das obras mais lidas no âmbito das relações entre, por exemplo, direito e literatura. A fortuna crítica que circunda o romance é extensa e muito pertinente. Ainda assim, sua leitura continua instigante e desafiadora, como é próprio das grandes obras de arte. Várias perspectivas do conhecimento têm lido ali mensagens possíveis e reconhecendo a potência do literário e a sua capacidade de manusear temas pertinentes a outras disciplinas. Nesse encontro entre a literatura e outros saberes, com bastante frequência a história vê a previsão do Holocausto e o seu absurdo estarrecedor. A filosofia atenta para o niilismo. A psicanálise comenta sobre o sujeito moderno, já estupefato diante de um mundo onde ele não cabe ou não é visto. A leitura que eu vou apresentar aqui dá ênfase ao modo como Kafka constrói a narrativa. Então, eu vou ser ou vou tentar ser. Você quer falar, Samir? Peraí. Ah, não, desculpa, é que meu microfone estava dando problema. Não, é que teve cursista perguntando se você estava usando slide agora. Não, né? Você só está lendo mesmo, né? Eu Tá. estou lendo. Aham, Estou lendo algumas anotações, mas é de um artigo meu, que aham. está publicado nesse livro, e que eu vou disponibilizar para vocês o artigo Ótimo. completo em Aham. PDF, então vocês vão poder ler com calma. Aqui na minha fala hoje eu vou fazer alguns saltos, né, do artigo, mas eu prefiro seguir essa análise, porque ela tá bem organizada, tá? Eu vou, eu vou me referir à edição do processo da tradução do Carone, do Marcos Carone. As pessoas sempre perguntam, né? Qual edição comprar, né? Então, assim, eu sempre digo, compre a que dá no seu bolso, a que você pode, a que você tem acesso, mas leia, né? Eu acho que o mais importante é ler. Às vezes fica esse pensamento elitista, né? Tem que ser dessa editora, tem que ser desse tradutor, e acaba inibindo as pessoas de conhecer as obras. Mas para quem pode, para quem tem condição financeira, de tempo, enfim, os nossos privilégios conquistados, né? É, a edição com a tradução do Carone é realmente a mais indicada. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha, né, vem o processo, a metamorfose e o castelo. E eu comprei assim a caixinha inteira por, sei lá, 30, 40 reais. Então, às vezes, tem também essas oportunidades que, de repente, a gente pode aproveitar, tá? Mas o que eu vou aqui é acompanhar a tradução do Carone, que também tenho e que, para quem puder, indico, tá bom? E o meu artigo, que eu vou agora aqui acompanhar, vocês podem acessar, que eu vou passar para o Samir, e o Samir passa para vocês, tá bom? Vai ter um momento aqui em que eu vou tratar um pouco da biografia do Kafka, e aí eu vou apresentar algumas fotos dele, tá? Para a gente humanizar um pouco mais essa figura, né? Para a gente não ficar nesse processo kafkaniano aqui de fala, né? Mas, oi. Aproveitando que você vai falar bastante do Kafka, né, da vida e obra, mas aí uma professora, a Edna, colocou eu sempre achei que a metamorfose era
foi escolhido né, o processo e não metamorfose? Ela está perguntando, desculpa, cortou sua fala, ela está perguntando por que um e não outro? Isso. Porque é a escolha do processo. Como que é o nome? Edna. Edna, eu quis escolher, eu escolhi o processo porque eu acho a metamorfose muito já debatida. Quis criar um momento em que mesmo as pessoas que já conhecem o Kafka pudessem ter acesso a um conteúdo, a uma discussão outra. Acho que o Metamorfose ela está mais assim presente nas discussões, nas listas, nos clubes de leitura. Então, eu quis trazer um romance tão importante quanto e que não é tão discutido. Também porque me parece que tem ali uma discussão sobre justiça, acesso à justiça, que perpassa muito a nossa sociedade hoje, ele é atualíssimo, né, com essa questão do respeito ao outro. A gente vai ver isso com maior profundidade durante a minha fala, e também porque isso é uma hipótese minha, né? Uma hipótese da minha interpretação, que ali no processo a gente tem acesso o projeto literário do Kafka de um modo muito íntegro desse projeto, que é a, a impossibilidade de interpretação da literatura, a interpretação definitiva, né? Como a literatura é um espaço mais de leitura do que de escrita, no sentido de que as leituras vão reescrevendo o texto, vão dando significados outros para aquele texto. Então, eu vou tentar desenvolver isso no meu argumento, mas só tentando justificar um pouco porque um no outro, né? Então, também poderia ser o Castelo, também poderia ser Metamorfose, qualquer texto que a gente escolhesse daria uma boa fala, mas eu optei pelo processo. Não sei se faz sentido para vocês. Então, para a gente se aproximar dessa obra, nós vamos dividir aqui, primeiro, pela vida e obra do Kafka. Não vou passar rapidamente por isso, e depois chegar no ponto central, que são os aspectos estilísticos que tornam a sua obra referência da renovação do gênero, romance, né? E reinaugurando o romance, ou inaugurando o romance do século XX, para aí então a gente chegar no segundo e último ponto, que é a análise mesmo, né? Eu vou, nessa minha fala, eu vou dar ênfase no capítulo 7, intitulado Advogado Industrial e o Pintor. Eu considero esse capítulo fulcral ali da obra. A minha hipótese interpretativa e guia dessa leitura é que o Kafka faz do direito tema e forma para tratar de algo muito moderno na arte da literatura à época, qual seja a importância da leitura e da interpretação do literário, que nunca é única ou definitiva. Então, eu vou ler aqui o tema central do processo, não apenas como a dificuldade de acessar a lei e a justiça, que é algo que está bem evidente no romance, né? Vamos dizer, é uma leitura assim de primeira camada, mas também vou ler com vocês o livro como indicativo da literatura, suas tramas, enredos e formas, sendo impermeáveis à interpretação final. Ou seja, defendo aqui a hipótese de que Kafka construiu no processo duas histórias que caminham em paralelo, complementando-se.
Então, tem a história da impermeabilidade do sistema do judiciário ao homem comum e a impossibilidade da interpretação única, verdadeira ou definitiva do discurso artístico, especialmente a literatura. Por isso mesmo, o que a gente vai discutir aqui é apenas mais uma leitura. Não é a certa, não é absoluta, não é definitiva, não é nenhum veredicto. O processo de Joseph K., a leitura do romance de Kafka não tem fim. Assim como seu protagonista, o leitor está sempre por entender algum filigrama até então imperceptível. Então, essa é uma tese importante para mim, de que o Kafka, ele coloca o leitor dele num espelhamento com o K. Assim como o K está sempre tentando entender o que está acontecendo, tentando ler, tentando interpretar, é assim que nós, leitores de Kafka, ficamos diante de um livro dele também. Assim, tentando puxar algum fio, e quando a gente pensa que agarrou, ele se solta de novo, porque a interpretação está ali toda barrada num jogo mesmo, né? Vamos falar um pouquinho, então, dessa literatura única, que é a literatura do Kafka. O Kafka, ele nasceu em 1883 e faleceu em 1924. Ele nasceu em Praga, Boêmia, que hoje é a República Tcheca. Publicou poucas obras em vida, mas o suficiente para dar expressão aos sentimentos que povoam a humanidade ao longo de todo o século XX. A literatura de Kafka une certo surrealismo, marcado por um nonsense, que nos remete à literatura fantástica, de modo tão inovador que optou-se por adjetivar o nome do autor e nomear não apenas a sua literatura, mas também tudo que se assemelha a ela em termos de causar o efeito de estranhamento. Kafkaniano é um modo de escrever e ler o mundo na chave do improvável, que gera sentimento poético, e do familiar, que surpreende. Esse familiar aqui que eu estou evocando é do conceito de estranho do Freud. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Contista e romancista, ele é o filho mais velho de família de comerciantes judeus, formada por Hermann Kafka, pai dele, que nasceu em 1852 e falece em 1931, e Julie Kafka, que nasceu em 1856 e falece em 1934. Kafka testemunhou a morte prematura de seus dois irmãos mais novos, antes de se tornar irmão mais velho de outras 3 irmãs, mortas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O pai de Kafka é descrito como um tirano abusivo, que em muitas ocasiões dirigiu sua raiva ao filho, sendo totalmente contra a sua carreira na literatura. Kafka tentou chegar a um acordo com o pai, motivo que o levou a fazer a faculdade de Direito na Universidade de Praga, formando-se em 1906. Formação que justifica e explica tantas referências ao direito e à justiça em sua obra, em especial essa que estamos aqui em tela. No fim de 1907, ele começou a trabalhar em uma grande companhia de seguros italiana, onde permaneceu por quase um ano. Em 1908, ele pediu demissão da companhia de seguros e, em poucas semanas depois, encontrou um emprego mais adequado à sua carga horária almejada para poder escrever. Foi um trabalho no Instituto de Seguro de Acidentes do Trabalhador para o Reino da Boêmia. E se aposentou em 1922 por problemas de saúde. Kafka costumava se referir ao seu cargo, que era oficial de seguros, como um ganha-pão.
Em 1917, ele começa a sofrer de tuberculose, o que exige dele um frequente retiro e descanso, período no qual ele foi mantido pela família, em especial por sua irmã, Ottilie. Em 23, ele se muda brevemente para Berlim, na esperança de se distanciar da influência de sua família e para se concentrar em seus escritos. É comumente aceita a informação de que o escritor sofreu de depressão clínica e ansiedade social ao longo de toda a sua vida, além de sofrer de enxaqueca, insônia e outras doenças geralmente causadas por tensão e estresse. Esse dado da saúde do Kafka tem aqui um ponto de encontro com o Dostoiévski, né? A gente vai ver no próximo encontro também uma pessoa de saúde bastante fragilizada. E os dois têm esse lugar eu não quero falar doença, mas de um incômodo psíquico, psicológico grande, né? E então a imagem pública do Kafka vai passar sempre por essa pessoa deprimida, com depressão, né? E a imagem pública do Dostoiévski vai sempre passar pela figura do alcoólatra. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Eu gosto de problematizar essas imagens, né? E no Brasil a gente não tem muito essa linha de pesquisa da literatura e medicina, mas na Europa há muitos trabalhos pensando a relação desses autores com a medicina, com a saúde, porque nos textos deles também, né, isso é muito frequente. Enfim, são vidas, eles enfrentaram muitos desafios, né, sociais, e psíquicos e familiares. Apesar de muito cuidadoso com sua saúde e praticante de tratamentos alternativos, a tuberculose piora e ele retorna à Praga. O escritor morre em 3 de junho de 1924. Seus restos mortais estão enterrados ao lado dos pais, sob um obelisco de 2 metros, no novo cemitério judaico de Praga. Kafka deixou os direitos de sua obra para o seu amigo e testamenteiro literário Max Brod, com instruções explícitas de que ela deveria ser destruída, queimada, após a sua morte. Felizmente, o Brod não seguiu os conselhos, os desejos do Kafka, o que resultou na publicação dos romances O Desaparecido, que o Kafka escreveu em 1912 e foi publicado póstumamente em 1927. O Processo, que o Kafka escreveu em 1914 e foi publicado póstumamente em 1925. O Castelo, que o Kafka escreveu em 1922 e foi publicado póstumamente em 1926. Há também os contos na Colônia Penal, A Grande Muralha da China, que foi escrito em 1918, publicado em 1931. Um Médico Rural, olha aí a questão da medicina, 1919. Um Artista da Fome, 1922. E a novela A Metamorfose, que ele escreveu em 1912 e publicou em 1915. Para compreendermos por que tal obra é considerada prima, genial, precisamos contextualizá-la na linha do tempo da história do gênero romance. Eu concordo com a linhagem de historiadores do romance que afirmam seu surgimento na Grécia Antiga, chegando até nossos dias, com cada vez mais leitores devido à sua capacidade de inovação e reinvenção. De modo muito resumido, os momentos fundamentais dessa renovação sazonal se dão com Cervantes e seu Quixote, no início do século XVII. A bem da verdade, uma obra atemporal, tamanhas suas antecipações estilísticas, metaficção, intertextualidade, intratextualidade, entre outras,
seguidas do romance inglês no século XVIII, Robinson Crusoe de Defoe e Clarissa, do Samuel Richardson, são os exemplos máximos do romance que trazem para o gênero os protagonistas advindos das classes baixas. Personagens com nome e sobrenome, privilegiando a individualidade, rompimento com a noção de tempo e com os enredos das fábulas e dos mitos. Depois temos o romance russo do século XIX. Pensemos no mergulho de Dostoiévski simultaneamente na interioridade humana e na crítica social e na sua polifonia, que nós vamos ver no próximo encontro. E o último grande momento de inovação se deu nas 2 primeiras décadas do século XX, com o trio James Joyce, Virginia Woolf e Franz Kafka, que questionou tudo o que até então se entendia por romance. Com eles nasciam muitos dos recursos literários que marcam e definem a literatura contemporânea: fragmentação e não continuidade textual, a densidade psicológica, explorando a linguagem da desrazão, alucinação e delírio, o fluxo de consciência, o monólogo interior, ilogicidade aparente, parágrafos que duram páginas, o uso não formal da pontuação, a miséria humana vista mais pela lente do psíquico que do social, foco no caos urbano, abandonando o campo, o rural, protagonistas da classe média, inversão temporais com o uso do tempo psicológico, descrição de fatos de um dia em mais de 600 páginas ou uma vida em pouco mais de 100, entre outros. Kafka está no centro dessas inovações e será mais produtivo se a gente passar a observar o processo. Eu vou chamar aqui a atenção para as características inovadoras desse texto. Tudo está carregado de significação, nada nesse romance é gratuito, e todos os recursos caminham para a defesa de uma tese central, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista formal. É o que a gente chama de um romance de tese. Eu vou compartilhar a tela novamente para a gente dar uma olhada em algumas fotos do Kafka. Bom, aqui o Kafka jovenzito. Esse texto é muito do que eu falei aqui. Aqui o Kafka com 27 anos, com 40 anos, 1923, já nas vésperas de morrer. Aqui ele com uma mulher que trabalhava para ele, que ele sempre declarava ela como o ideal erótico. Nessa tela a gente tem um resumo aqui das obras, né, os principais contos, Na Colônia Penal, Um Médico Rural, Um Artista da Fome, A Grande Muralha da China, romances O Desaparecido, Processo Castelo e a novela Metamorfose. Bom, aqui umas fotos de montagem, né, do processo, aqui do filme do Orson Welles. Ele também vai aparecer nas artes visuais, em pinturas a óleo, aqui no teatro, antes foi no cinema, aqui é no teatro. Uma montagem do Luiz Antônio Ribeiro para o Processo 2014, Teatro Voador Não Identificado no Rio de Janeiro, direção do Leandro Romano. Aqui, adaptação teatral. Aqui uma adaptação também belíssima no Ópera Real de Estocolmo. Várias referências a esse livro, que é... E aqui é uma foto do Kafka e do Brode, esse super amigo dele, que decidiu não queimar, fez o favor de não queimar a obra do Kafka. E esse é o Kafka sorridente. Eu gosto de trazer essa imagem nos cursos, porque não é um Kafka que normalmente a gente imagina, né? Ele está à vontade aqui, está bem, tá sorridente.
Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação até agora? Senão eu continuo. Inclusive, né, qualquer coisa, vocês podem ou colocar no chat ou levantar a mão, tá bom, gente? Podem participar. Tem muitos comentários aqui, mas não tem uma pergunta em específico, Beth. Estou vendo aqui. Online, isso mesmo, esse conceito do Freud. Depois a gente pode falar mais disso. Muito bem, continuemos. Kafkaniano tornou-se adjetivo para designar o estranhamento, o absurdo, o desamparo dos sentidos interpretativos. Muito dessa nomenclatura se deve ao romance O Processo, uma das principais obras de Kafka, onde conhecemos a história improvável e, ao mesmo tempo, provável de um jovem que se vê mortalmente envolvido na burocracia irracional da lei. O título tornou-se sinônimo das ansiedades da era moderna e dos sentimentos de uma pessoa comum na luta contra uma burocracia irracional e descabida. A obra foi publicada inacabada e até hoje se discute se os capítulos foram publicados na ordem inicialmente imaginada por Kafka. Tal fato traz uma primeira provocação interpretativa. Uma vez alterada a ordem dos capítulos, o romance teria outro sentido? Outras leituras? Eu deixo aqui para vocês essa brincadeira, né? Quem já leu ou quem ainda não leu, fazer esse teste. Será que se a gente lê em outra ordem, o efeito é outro? Outra pergunta. Os capítulos podem ser lidos isoladamente, como contos? Vocês perceberam, notaram como os capítulos também podem funcionar isoladamente? E as partes incompletas normalmente são inclusas? A imagem do volume que forma o romance sendo embaralhado, resultando em outras minúcias interpretativas, ecoa a sensação de aleatoriedade e de estranheza que perpassa o livro. Ou seja, a experiência kafkaniana de Joseph K. é também experimentada por seu leitor. Há uma concretização da experiência, de personagem, de autor e de leitor. Kafka organiza todo o seu romance como um relato investigatório ou anotações críticas e sistematizadas de um detetive, ou talvez de um advogado, ou de uma testemunha, ou de um crítico literário, mas de alguém atravessado por essa índole de descobrir, de interpretar, de investigar, atuando em um caso, em um processo judicial. Apresenta-se a questão principal, qual seja a acusação contra K. Escrutina-se pessoas que circundam K e sua peculiar situação. Refaz-se todo o caminho de K na construção de sua defesa, que cada página revela mais impossível. É nesse ponto da impossibilidade da defesa que começo a ler não uma defesa, mas a denúncia de um sistema de leis que aniquila o cidadão. Mas queremos ressaltar que o narrador vai simultaneamente contando duas histórias. Uma, o modo nefasto como o sistema judiciário está colocado, uma grande e bela alegoria de uma sociedade complexa, projetada para esmagar as pessoas, e a impossibilidade de interpretação definitiva. Vou aqui focar o capítulo 7, advogado industrial para o pintor, onde se estabelece uma ordem basilar, uma tríade de sustentação do sistema denunciado. É neste capítulo e a partir dele que K compreende que está envolto não apenas em um processo judiciário, mas em um processo de leitura, de interpretação das leis, das regras sociais e da arte. Temos, então, a literatura abordando temas do direito para fazer-se literatura. O capítulo começa com a informação de tempo e clima.
Abre aspas. Numa manhã de inverno, lá fora caía neve na luz turva. K estava sentado no seu escritório. Fecha aspas. Esse ambiente melancólico, doentio e hostil ecoa em K, que a essa altura está obcecado em provar a sua inocência. Abre aspas. Não conseguia mais deixar de pensar no processo. Já tinha refletido com frequência se não seria bom redigir um documento de defesa e apresentá-lo ao tribunal. Fecha aspas. K começa a cogitar o benefício de atuar em causa própria, dispensando o advogado, que, a seu ver, não estava agindo de modo enérgico em sua defesa. E isso poderia ser realizado justamente com a escrita de um texto, a ser, por sua vez, também lido e interpretado. Querendo chamar a atenção aqui de como vai tendo um raciocínio do narrador, né, por meio do personagem K, a ideia de interpretação de textos, de escrita de textos para futura interpretação, num ciclo infinito de geração de signos. A relação entre K e o seu representante, o advogado, não é cordial. O advogado não se importa com a opinião de K, e no diálogo do capítulo em questão, alterna humilhação com palavras de esperança, de modo a não o esmagar a ponto de gerar desistência, nem prometer muito e dar a entender que o ocaso é fácil. Faz parte da sua estratégia mostrar a dificuldade envolvida sem colocar em risco a sua competência. Abre aspas. Já tinha ganho, no todo ou em parte, muitos processos semelhantes. Processos que, embora na realidade tão difíceis quanto esses, eram vistos de fora ainda mais sem esperança. Fecha aspas. Da mesma forma, passa a ficar cada vez mais evidente que há segredos inacessíveis a K. Abre aspas. Tinha aqui na gaveta, e nesse ato bati em alguma gaveta da mesa, uma lista desses processos, mas infelizmente não podia mostrar os autos, já que se tratava de segredos de ofício. Fecha aspas. Note-se que Kafka coloca tudo na voz do narrador, sem utilizar o discurso direto, acumulando indiscriminadamente as falas de K e do advogado, a descrição dos seus gestos e os pensamentos de K sobre o que está acontecendo. Esses diferentes discursos simultâneos colaboram com a ideia de alucinação, desespero e mania paranoica que Joseph começa a sofrer. Com um adendo importante para o romance do século XX, o leitor vivencia a experiência. Importante frisar que as várias camadas discursivas desembocam na ambiguidade que sustenta o livro. O próprio Adorno já chamava a atenção para tal técnica, abre aspas, por uma citação do Adorno. O fato de que os dedos de Leni estejam ligados por uma membrana, o advogado, ou que os executores pareçam tenores, são coisas mais importantes do que as digressões sobre as leis. Isto se refere tanto ao modo de representação quanto à linguagem. Os gestos servem muitas vezes como contraponto, como as palavras, o pré-linguístico, que escapa da totalidade, da toda a intencionalidade, serve à ambiguidade, que como uma doença devora todos os significados. Fecha aspas. Esforçando-se na leitura de todos os sinais presentes nesse diálogo exímio com o advogado, K descobre o tamanho da encrenca em que está metido. Segundo o advogado, lhe explica: os primeiros documentos enviados não são lidos pela corte. Na verdade, eles não têm nenhuma importância, sendo que costumam ser extraviados ou perdidos. Como o processo não é público, o acusado e a sua defesa não têm acesso aos registros do tribunal. Abre aspas. A defesa, na verdade, não é realmente admitida pela lei, apenas tolerada. Fecha aspas. E surge, então, uma das várias imagens em que Kafka usa o espaço para indicar a dignidade humana envolvida.
Abre aspas. O próprio cômodo estreito e baixo destinado a eles mostra o desprezo que o tribunal tem por essas pessoas, os advogados. Fecha aspas. No piso da sala há um buraco no chão, de modo que alguém afunda a perna que fica pendurada no primeiro andar, ou seja, justamente no corredor onde as partes interessadas esperam. Conclui-se que a corte não faz muita diferença entre os advogados e seus clientes. São todos desprezíveis, e o motivo é claro. O que se quer é excluir o mais possível a defesa. Tudo deve recair sobre o próprio acusado. Esse trabalho que o Kafka faz com a arquitetura, né? Quem ainda não leu o romance, ou quem vai reler, eu peço para prestar atenção na arquitetura kafkaniana, né? Nas escadas, nas janelas, onde ele coloca as janelas, a penumbra, os móveis, né? O design que ele vai utilizar, as portas que dão em lugar nenhum, os cômodos sem saída, ou as saídas mais inesperadas, né, com buracos na parede, no chão. E aí peço também que vocês observem o espaço no Crime e Castigo do Dostoiévski, né, como Dostoiévski também vai pintar imagens espaciais, arquiteturas extremamente condizentes com uma psicologia do homem moderno, do homem contemporâneo. O advogado, então, adverte que é aí que mora a emboscada do tribunal contra o acusado, pois apesar de dar a entender que o advogado é dispensável, como cá venho a dizer-lhe, sem esse profissional é impossível reverter a acusação, pois, em geral, o processo não é segredo somente em relação ao público, mas também em relação ao acusado. Interessante notar que a palavra e a ideia de segredo predominam em sua explanação, até que são substituídas por outras: entender, aprender. Essas seriam as qualidades principais do advogado. Ele aprende e ele entende as leis, e, consequentemente, o funcionamento da corte. Para tanto, é preciso experiência na área e bons contatos. Mesmo assim, os trâmites são erráticos e, abre aspas, a única coisa certa a fazer é se conformar com as condições existentes, fecha aspas, ensina o advogado. Cá fica aturdido com a falação de seu defensor. Era consolo ou desespero que o advogado queria alcançar? Pergunta o narrador, tão estarrecido quanto Kafka. E o leitor também, nesse momento, já está estarrecido com a situação sem saída do personagem. Pensando sobre sua situação e sentindo-se encurralado, K cumpre seu expediente no escritório e tem, então, o encontro com o industrial, personagem representante das elites financeiras. E, para surpresa de K, ele estava a par do seu problema e oferece ajuda. E a ajuda que ele oferece é a indicação de um pintor, o Titorelli, um retratista do tribunal, que, por seu contato contínuo com os juízes, porque ele pinta os retratos dos juízes, ele poderia ter alguma informação ou algum conselho para dar para o K, pois havia dúvidas se K poderia ou não confiar em seu próprio discernimento. Até esse ponto, passamos pela instância da lei, com o advogado e os seus mecanismos, e o industrial e a sua influência sobre a rede de contatos. E agora a gente chega ao artista, aquele que quer representar o mundo, interpretá-lo de modo a torná-lo outro, diferente, talvez representar possibilidades. Cabe observar que Kafka não perde a viagem e critica a arte reproduzível, repetitiva, não inventiva.
feita para sobreviver, pois Titorelli é um artista medíocre e desdobra-se em outras funções. Ele é também um tipo de lobista que atua junto aos juízes, que retrata em favor desse ou daquele amigo cliente. Presta serviço de mensageiro e articulador, tentando influenciar nas causas, e, em última análise, é isso mesmo que um artista é, um mensageiro de ideias e princípios. Neste caso, temos um artista mercador, pois suas intenções são financeiras e não estética. Eu gosto muito desse capítulo 7, por essa discussão que o Kafka vai fazer da arte, da função da arte, da função do artista e do poder da arte na sociedade, né? Então, já que estamos diante de um romance, de um livro de literatura, é interessante a gente pensar aqui quase que um discurso metaficcional, né? Quase como se ele estivesse se propondo a pensar para que serve, esse romance que eu estou escrevendo? Que efeitos eu consigo alcançar no meu leitor, né? Só que ele quase que, como a Clarice Lispector faz, né? Clarice, leitora quanto mais de Kafka, claro, para pensar a literatura, usa as artes plásticas, né? Que é um pouco que a Clarice também vai fazer algumas vezes, né? De não fazer essa relação tão direta com a literatura, mas pensar nas artes, as artes plásticas, ou hoje, como a gente diz, as artes visuais. Pois bem, a sua profissão, lobista, assim como a de artista, foi aprendida com seu pai e tem sido assim por gerações. O artista, o Titorelli, explica que essa tarefa não se conquista, essa tarefa é herdada, assim como os contatos e as técnicas de aproximação e convencimento. K fica chocado ao descobrir essa outra dimensão do tribunal, que cada vez mais evidencia que há vários aspectos atuando e agindo muito além de apenas uma acusação, uma defesa ou um julgamento. A curva de aprendizado de K adensa-se e sua capacidade de leitura e interpretação das leis e do sistema aumenta, mas caminha em direção à impossibilidade de um veredito. Sua confusão é tamanha que a manhã fria dá lugar a uma sensação de calor e sufocamento, consequência de articulação kafkaniana entre o ambiente e o espaço, tal como acontece com a descrição do bairro e da residência de Titorelli. Vamos lá, vamos ver como essa descrição, como é lindo esse quadro que o Kafka pinta com as palavras. O artista lobista mora na periferia, numa região muito pobre e próxima dos tribunais. Lá, a sujeira e a escravidão prevalecem, e a lama da neve derretida toma conta de tudo. O cenário quase despótico aumenta conforme a proximidade com o tribunal. Quanto mais perto do tribunal, mais lama. A imagem criada por Kafka surpreende com seus paradoxos e oposições. Como alguém tão influente poderia ocupar tal morada? Walter Benjamin encontrou as palavras certas para indicar a construção desse paradoxo. Abre aspas para o texto do Benjamin. O mundo das chancelarias e dos arquivos, das salas mofadas, escuras, decadentes, é o mundo de Kafka. O zeloso Chuva Kalkin, para quem tudo parece tão fácil e que acaba voltando de mãos vazias, é K, de Kafka. Poquentin, semi-adormecido e abandonado num quarto distante, cujo acesso é proibido, vegetando na penumbra, é um antepassado daqueles seres todos poderosos que Kafka instala em sótãos, na qualidade de juízes, ou em castelos, na qualidade de secretários, e que, por mais elevada que seja a sua posição, tem sempre as características de quem afundou ou está afundando,
mas que ao mesmo tempo podem surgir em toda a plenitude do seu poder, nas pessoas mais subalternas e degradadas, os porteiros e os empregados decrépitos. Fecha aspas. É na cena em questão que temos outro elemento perturbador. Apesar de toda a degradação, Kai é recebido por crianças, por meninas, costumeiramente associadas à ingenuidade, à pureza e ao recato. Mas aqui a imagem é ambígua. Quantas eram não está estipulado, mas fica a sugestão de que não são menos de 3 e não mais de 5. Cá vence a repulsa primeira, que o lugar lhe imprime, e encara a subida de uma escadaria tortuosa, estreita e escura. Cabe observar que os cenários do processo raramente são térreos. Os andares se propõem interligados por escadas desproporcionais e sem iluminação adequada, que levam a salas, sótãos, antessalas e infinitos corredores que podem estar interligados com o tribunal por meio de conexões inexplicáveis e simultaneamente compreensíveis para quem está a conhecer o poder da corte. Outra marca registrada é a ausência de janelas. Quando muito, temos uma janelinha alta aqui e ali, dando a medida do sufocamento enfrentado por quem ousa transitar por suas vias. Em uma dessas escadas, tá, depara-se com as meninas de Titorelli, muito alegres, ruidosas, de movimentos ágeis, de curiosidade aguçada e um certo humor sarcásticos que ilumina o lugar. Elas não apenas conhecem o pintor, como estão cientes de seus ofícios. São elas, essas crianças, que indicam o caminho certo até o pintor. K reconhece que sem elas teria se perdido nas escadarias tortuosas, análogas ao seu processo. O que dá a dimensão da importância dessas figuras femininas, que representam uma mistura de infantilidade e abjeção. Isso são palavras do romance. Entre aspas, representam uma mistura de infantilidade e abjeção. Fecha aspas. Depois a gente pode conversar um pouco sobre as figuras femininas nesse romance, tá? Essa perversão, degradação da infância ecoará no símbolo da justiça que Titorelli pinta em seus retratos, nos quais o equilíbrio das balanças está comprometido por asas, pois a pedido dos juízes retratados, o pintor une em suas telas o símbolo da justiça, com a venda e a balança, e a deusa da vitória com suas asas. Cá adverte, ao apresentar sua leitura da tela, que, abre aspas, não é uma boa vinculação. A justiça precisa estar em repouso, senão a balança oscila, e não é possível dar um veredito justo, fecha aspas. Mas Titorelli explica que tudo deve sair como os juízes querem e mandam. E aos poucos K vai aprendendo, lendo e entendendo aquele ambiente de falsificações, de representações, que criam certezas frágeis. Uma boa medida é a janela do minúsculo estúdio, que na verdade é, abre aspas, apenas um vidro fixado na moldura, não pode se abrir, fecha aspas. Diante dessa constatação, K, mais uma vez, lê errado e aprende uma nova lição interpretativa, quando adverte que a falta de circulação do ar pode ser prejudicial à saúde, e Titorelli explica que não, pois como não pode ser aberta, o quarto retém o calor. Abre aspas. Não é muito necessário ventilar, uma vez que o ar penetra por todas as partes pelas frestas das tábuas. Fecha aspas. Mais uma lição de como nada é o que parece ser e de como recursos insondáveis podem ser utilizados em causa própria. Nada pode ser lido ipsis literis. É preciso examinar todas as possibilidades e conviver com elas. Essa é uma grande, ou talvez a principal lição do romance. A ponto do pintor manter uma porta atrás e em cima de sua cama,
Sabemos mais adiante que a entrada secreta leva direto aos corredores do tribunal, facilitando a entrada dos juízes retratados. A imagem manifesta a relação de intimidade promíscua que tal judiciário mantém com os lobistas. Para além de frisar a parcialidade dos juízes, causando distorção em seus julgamentos, cabe ressaltar a presença da figura feminina nos símbolos elencados. Então, nós temos as deusas da justiça e da vitória. E no romance como um todo, onde temos a senhorita Buster, a dona da pensão, Leni, sua prima, e as meninas de Titorelli. Com todas cá mantém um dúbio interesse sexual e utilitário, afastando-se e aproximando-se delas, sem sabermos ao certo quem usa quem. Mas esse é um tema para a gente desenvolver em outro momento, ou se vocês quiserem, depois nas perguntas. Vamos ficar por enquanto nas deusas. É interessante notar que, ao observar o quadro por outro ângulo, com outra luz surgida devido ao movimento do pintor, e vamos reparar aqui na interferência do contexto nas leituras possíveis, Calê vê uma terceira figura feminina na tela. Abre aspas. Quase não lembrava mais a deusa da justiça, nem tampouco a deusa da vitória. Agora se assemelhava por completo à deusa da caça. Fecha aspas. Ora, as deusas da justiça, Temis, representando a verdade, e da vitória, Nike, representando a força e a velocidade, foram abafadas pela deusa da caça, Artemis, ligada à vida selvagem, ao irracional e até à magia. Percebe-se que a leitura de K sobre a figura feminina ali representada vai ganhando graduações do racional para o irracional, do sólido para o fluido, do ponderado ao imponderado. Essas nuances são análogas às várias camadas e entre faces da corte e do tribunal. O pintor explica que, abre aspas, as coisas mudam quando se procura agir por trás do tribunal público, ou seja, nas salas de entrevistas, nos corredores, ou, por exemplo, também aqui no ateliê, já que tudo pertence ao tribunal, fecha aspas. Um mesmo objeto, um quadro, uma lei, um texto, um romance, pode ser visto, lido, interpretado de maneiras diferentes. É assim que a corte funciona. É assim que a literatura funciona também. Interessante a gente notar que, assim como a imagem da deusa da justiça se desdobra em três, a absolvição também está categorizada em três tipos, conforme os autos de Titorelli. Ele explica para K, e o K fica completamente pasmo diante dessa explicação, que há a absolvição real, absoluta, a absolvição aparente e o deferimento, que é o processo arrastado. E ainda pergunta qual delas K prefere. A absolvição real, que aqui eu vou associar à deusa da justiça, é a melhor, mas impossível de ser conseguida. A absolvição aparente exige um esforço concentrado e temporário. Nessa modalidade, o lobista redige um documento atestando com sua palavra a inocência do acusado e recolhe várias assinaturas de juízes inferiores endossando sua contestação e entrega ao juiz principal, que, com base nos autos assinados pelos colegas, dá liberdade ao acusado. Abre aspas. Mas só aparentemente, ou melhor dizendo, temporariamente livre. Os juízes inferiores, aqueles que eu conheço, não têm o direito de absorver definitivamente. Fecha aspas. Tem alguém querendo falar? Não, né? Escutei um. Fecha aspas. Daí o nome ser aparente, assim como sua janela e seu símbolo de justiça. A visão de Nike, deusa da vitória, cabe aqui
pois representa força e velocidade, assim como esse recurso, que é o que parece ao mais próximo de realizar o desejo de K. Por sua vez, o processo arrastado consiste em que o procedimento judicial é mantido de forma permanente no estágio inferior do processo. É preciso ir a um juiz em questão, em intervalos regulares, e, além disso, em ocasiões especiais, e tentar, de qualquer maneira, mantê-lo numa disposição amistosa. Ou seja, um estado de alerta, de caça permanente e de eficiência que beira a paranoia, tal qual a atitude do caçador, representado por Artemis. Resumindo, das 3 possibilidades de K, uma é impossível, e as outras 2 nem absolvem, nem condenam. Trata-se de estar preso eternamente à burocracia do sistema, dependente de advogados e lobistas. De toda forma, pelas 3 vias, chega-se ao mesmo ponto: a impossibilidade de absolvição e da declaração de inocência. Analogamente, temos os 3 quadros que K compra do pintor. Durante a sua visita ao Titorelli, ele compra 3 quadros. Novamente a tríade, novamente a ideia de 3. Os 3 quadros são exatamente iguais, mas o pintor diz que há um contraponto diferente em cada um deles. Vale ressaltar que os quadros retratam uma paisagem em similaridade geométrica com a balança da justiça. 2 árvores adoentadas, bem separadas uma das outras, sobre um gramado escuro. No fundo, tem um pôr do sol multicolorido, onde os pratos da balança, certo e errado, pecado e castigo, são as árvores inúteis, pois já não significam nada. E a vida continua, que é representada pelo pôr do sol, indiferente às vítimas de tal vaticínio. De tudo que viu e aprendeu, Kafka ficou mais atordoado ainda ao constatar sua dificuldade. Desculpa, Kafka não. K ficou mais atordoado ainda ao constatar sua dificuldade em entender a regra básica da corte, qual seja, abre aspas, estar sempre preparado, não se deixar nunca colher de surpresa, não olhar desprevenidamente para a direita, enquanto o juiz estava olhando para a esquerda. Fecha aspas. O que seria estar preparado, eu me pergunto? O que seria estar apto a entender, interpretar, ler? Tal hipótese ganha peso quando a gente chega ao 9º capítulo, quando um padre conta e interpreta em detalhes a famosa e tão citada parábola diante da lei. Já presente, né, essa parábola diante da lei, ela já aparece em uma outra obra de Kafka, intitulada Um Método Rural. É um conto, Um Método Rural, que também tem essa mesma parábola. E tem justamente como mote as várias possibilidades de leitura sobre um texto. Benjamin chega a admitir que Walter Benjamin, né? Chega a admitir que poderíamos suspeitar que o romance não é mais que um desdobramento da parábola. É interessante. Quase que o Benjamin está quase tendo um pensamento do tipo à la Borges, né? Não é a parábola dentro do romance, mas o romance dentro da parábola. Quero ressaltar aqui a técnica do padre ao mobilizar as leituras sobre a leitura e colocar em questionamento todas as versões, deixando como lição final a impossibilidade da verdade e a necessidade de continuar lendo, interpretando, questionando. Em vários momentos, o padre chama a atenção de K, que durante a interpretação da parábola quer chegar o quanto antes a uma interpretação final. Abre aspas, não seja precipitado, não acolha sem examinar a opinião de estranhos. Você não está dando atenção suficiente ao texto. Não me entenda mal, apenas lhe mostro as opiniões que existem a respeito. O texto é imutável. As opiniões são muitas vezes apenas uma expressão
de desespero por isso. Fecha aspas. Toda a saga de Joseph K. circunda uma missão interpretativa. Assim como o leitor do romance, K. quer entender os meandros do funcionamento de seu processo dentro do sistema judiciário, que, ao que parece, é impossível. Esse é o tema, o qual Kafka, também K, desenvolve enredando chaves interpretativas mutáveis, de modo a gerar em seu leitor a mesma sensação de possibilidades múltiplas de leituras e inclusão. Tornou um tema do direito uma forma do seu romance. Quando o leitor pensou que já conhecia as angústias do homem moderno, na imagem de Rakoniskovsky, de Dostoiévski, atormentado pelas agruras da sociedade usurária, bruta e indiferente, que é o que a gente vai ver no próximo encontro, a gente se depara com Joseph K. Rakoniskovsky comete um crime com rigor, método e convicção. Inclusive, ele construiu uma robusta teoria para justificar seus atos e não ser punido. Algo como: não existe crime se a vítima for merecedora de castigo por seus próprios crimes. Em seu romance, Dostoiévski interroga o que é crime e o que é castigo, mas a punição vem clara e convencional, assim como a remissão do herói por meio de Deus e do amor. Mas e K? Não sabemos do seu crime, nem ele sabe. Acusam-no, mas não claramente. Prendem-no, mas ele continua solto. Dão-lhe a possibilidade de comprovar sua inocência, mas não explicam como fazê-lo. E K percebe-se condenado até a morte a provar que não fez nada de errado. Se Dostoiévski configurou um mundo sem Deus, onde tudo é permitido, Kafka nos oferece um mundo não humano, onde nada importa. O comerciante Bloch é outra vítima desse sistema e está no livro para indicar que o caso K não é a exceção, mas sim a regra. É como as coisas funcionam. Se o objetivo inicial parecia ser provar a inocência, o relato do caso Joseph K acaba provando que não há lugar para inocências, para ingenuidades nesse mundo. É preciso saber jogar o jogo de ambiguidades criados pela letra da lei, justamente com o propósito de gerar segredos, onde deveria haver clareza. Mas se é linguagem, é ambíguo. A regra que serve para a lei, para a literatura e até para a comunicação cotidiana. Com esse horizonte, Kafka coloca em confluência literatura e direito. Literatura no âmbito das interpretações, pois com sua obra única e marcante faz seu leitor seguir na pele o que é a interpretação interminável, ao formar um tema jurídico, ao transformar um tema jurídico em denúncia social e política, transmutando na defesa de uma tese discursiva, hermenêutica, sobre a impossibilidade da verdade final a respeito de um texto, que, por sua vez, vem em forma de corpo textual literário, dando materialidade à experiência leitura, onde o texto, abre aspas, não pode ser alterado, e as diversas opiniões são, em geral, nada mais que uma expressão de desespero para com ele, fecha aspas. E eu termino deixando essa provocação para a gente. Que delícia que é desesperar-se nas páginas de Kafka. Vocês estão me acompanhando, vocês estão comigo, né? Estou à disposição para a gente conversar um pouco. Estávamos sim. O chat ficou parado enquanto você foi falando para a gente prestar atenção. Agora o pessoal está comentando aqui, Beth. Só aproveitar,
reforçar, né, para que teve alguns professores que tiveram probleminha de conexão, entraram ao longo do encontro. Nosso próximo encontro vai ser só em abril mesmo, né? Tá longe, um mês quase de distância. E no segundo encontro, nós vamos falar do crime e castigo, certo, Beth? Vamos passar. E no último encontro, nós vamos falar um pouco que é a questão central do curso, né? Como mediar, como trabalhar os clássicos, né? Os dois autores e as duas obras a serem analisadas no encontro, nos encontros, em sala de aula, qualquer experiência prática que vocês têm no dia a dia. E aí a Beth também comentou no comecinho da aula que nós vamos disponibilizar o material, os referenciais teóricos, algumas questões, né, a serem pensadas a partir dos autores tratados, né? Então a gente vai também compartilhar, criar um drive e vai disponibilizar para vocês, tá bom? Só para retomar, porque eu sei que alguns entraram depois. Tem alguém perguntando Olha, se dá tempo de ler Crime e Castigo até lá. Eu acho que vale a tentativa, né? É um texto bastante envolvente, não é ele tem ali alguns momentos de sociologia, né? Alguns sociólogos até dizem que o Dostoiévski funda a disciplina sociologia no romance, mas ele é um texto bastante envolvente, então talvez até dê para avançar bastante. Mas eu vou passar para o Samir alguns capítulos que eu vou focar mais a análise, mais os comentários, e aí quem não tiver tempo de ler o romance todo, se puder ler os capítulos, já vai ser muito bom. Agora, esse texto do... Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Samir, fazer alguma não, pode pergunta. continuar, Beth, por favor. Esse texto do Kafka, ele, como todo grande texto, toda obra-prima, né, considera esse texto uma obra-prima, ele tem várias entradas de leituras, né? Eu fiz uma, que é essa da interpretação mesmo, né? Quase que uma meta-literatura, uma meta-interpretação. A impossibilidade de se chegar a um veredito, né? E esse campo de possibilidades que leva ao desespero. Isso foi um percurso, mas também o percurso da crítica social, né? De como Kafka vai ser bastante agudo na antevisão dessa sociedade que a gente se transformou, né? Eu posso também chamar a atenção para alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, interessante notar que as personagens fazem a marcação do livro. São 10 capítulos. Estou falando do processo, tá, gente? Parece que eu estou misturando, não sei se está claro. Crime e Castigo, estou misturando as duas obras, porque eu leio as duas muito juntas. Mas o processo de hoje, a obra de hoje. São 10 capítulos que não são nomeados apenas numerados, mas eles têm subtítulos. Então, por exemplo, capítulo 1, prisão. Ponto. Conversa com a senhora Grubach, depois com a senhorita Bustener. Aqui a gente tem um espaço, né? A prisão. Ele está preso, mas está solto. Isso é interessantíssimo. Ele está o tempo todo sendo encurralado por uma espécie de policiais, de segurança. Ele nem sabe direito dizer quem são aquelas pessoas. Ele se sente preso na casa, né? Onde ele mora, onde ele aluga esse quartinho. E todo esse espaço é muito inocência, essa ideia de prisão, né? E muito filosófico. Estaremos nós presos ou soltos? A vida que levamos é uma vida de pessoas livres ou de pessoas aprisionadas? Muito provocativo pensar isso, né? Enfim.
Também tem essa ideia da conversa com. Os diálogos são muito importantes no livro, né? O modo como ele vai estabelecer o dialogismo. E as mulheres, né? Tem a dona da pensão, a pensionista que mora junto, que é a Buster. Tem a mulher do porteiro, uma personagem interessantíssima. As meninas e a Leni, que trabalha com o advogado. Ele se acha muito charmoso, né? O K. Ele tem uma questão ali sexual com todas essas mulheres, né? E agora que vocês vão ler o Rakonskovski, do Crime e Castigo, dá uma olhada se isso não se eles não têm essa semelhança, né? Talvez um certo charme de criminoso, né? O advogado do K fala sobre isso. E até gosto de fazer essa comparação, porque lá no Dostoiévski, ele vai falar, né, que o mundo se divide nas pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. O mundo se divide em dois. E o advogado do K também divide o mundo em dois. Os processados e os não processados. E segundo o advogado, os processados são mais interessantes. As mulheres, elas são ao mesmo tempo manipuladoras e manipuláveis, mas prevalece a noção de manipuláveis. São usadas pelos homens para servi-los. Elas estão constantemente cozinhando, limpando, e estão sempre aptas para um sexo fácil, que na verdade são abusos. E aí chama atenção 3 pontos, né? O estranhamento, o nonsense de como K avança em cima das mulheres, sem consentimento, ou qualquer tipo de corte, de paquera. E aí eu fico me perguntando se não seria esse crime que ele está sendo acusado, que ele não sabe, a gente também não sabe qual crime que é. Seria um crime de cunho sexual? Sabemos que é uma alegoria para o conjunto de sistema judiciário, não importa quem ou o quê, mas fica sempre para mim a dúvida, porque são crimes que nós, leitores, testemunhamos ele cometendo, né? A Leni, empregada, uma espécie de secretária empregada do advogado. É a mulher como problema e também como solução. As meninas do pintor. Eu nem vou entrar na questão de uma possível pedofilia que fica ali sublinear, mas chama atenção para as imagens plásticas que o Kafka cria nesse ambiente, e tão sórdido, tão enlameado, tão escuro, e essas figuras dessas meninas quase que como bailarinas no ambiente. A arquitetura e o claro-escuro, o jogo claro-escuro. Bom, mas, voltando aos títulos, né? O capítulo 2, o título é o primeiro interrogatório. O capítulo 3, no tribunal vazio, o aluno, os escritórios. Olha que título poético, né? O 4, o amigo da senhora Buster. 5, o carrasco. 6, o tio Leni. 7, advogado, industrial e pintor, que foi esse capítulo que eu dediquei maior atenção. 8, Bloch, o comerciante, dispensando o advogado. 9, na catedral, que é esse capítulo da parábola, que também aconselho muito a leitura. E 10, o fim. Esse capítulo da parábola, que é o 9, é o mais comentado pela fortuna crítica, pelos críticos do Kafka. Então, a gente vê aí, só no sumário, só olhando no sumário, a gente vê uma predominância de personagens e de espaços. Sobre os espaços, é onde o estilo kafkaniano se delineia com mais intensidade.
a arquitetura desproporcional, as salas pequenas, né, o ambiente claustrofóbico, inesperado, esse clima de sonho, pesadelo que o Kafka vai criando, todas essas conexões. O que mais eu posso destacar? Sobre os personagens, a questão dos nomes, né? Quando o gênero romance começa, as personagens não têm nome, né? Elas são conhecidas como João da Quitanda, a Maria das Flores, etc., né? Mas com a humanização e a subjetivação das pessoas, o romance também passou a dar nome e sobrenome aos personagens. E o Kafka, no primeiro momento, ele está nesse tom do anônimo, ele vai nomeando por função, né? Comerciante, o carrasco, o tio, o aluno. Mas no decorrer do texto, vemos como ele vai trazendo aí figuras ao mesmo tempo comuns e banais, porém únicas. Ele vai usando esse estranhamento que torna o que é comum surpreendente, o que é comum no bizarro. Por isso que eu estou evocando aí o conceito de estranho do Freud, o Nietzsche. O que é familiar e ao mesmo tempo desconhecido. E também evoca o estranhamento para o formalismo russo, né? Especialmente para o Shklovsky, né? Que é o uso inesperado que os escritores fazem com as palavras, né? Um vocabulário pertencente à humanidade, mas que os poetas transformam esse vocabulário em outra coisa. Né? O narrador em terceira pessoa, né, do romance, sabe quase tudo, mas ele não sabe o essencial. Qual foi o crime que o K cometeu? O narrador não sabe também. Ele oscila entre a superficialidade, inclusive ele vai abandonando personagens, né? Por exemplo, o aluno, o carrasco, o tio, o pintor, ele vai deixando para trás. E o próprio K, né? Esse protagonista é um enigma. Então, a gente pode se perguntar, no que o narrador se aprofunda? Já, se ele não vai a fundo nos personagens e nem no motivo da história que ele está contando. E aí eu acredito, né, eu imagino que ele se aprofunda na narrativa do caos. É isso que esse narrador quer. Ele quer retratar o caos. E o Lukács diz que o mundo do Kafka é a alegoria de um nada transcendente. Eu gosto dessa frase. Alegoria de um nada transcendente. Ele narra com primor o abandono do indivíduo perante a burocracia. Ele descreve fatos e cenas, e não sentimentos, mas nós lemos sentimentos e reações. Isso eu acho brilhante nesse romance. Ele não narra os sentimentos, ele não narra o que o cara está sentindo. Ele narra fatos, mas nós lemos sentimentos. Isso é praticamente magia, né? Nível Machado de Assis. Magia que se faz com as palavras. Ele escreve uma coisa e narra outra. Gênio. O narrador está inseguro, ele não sabe para onde vai. Ao contrário do romance tradicional, né? Do romance que existia até ali os anos 20 do século 20. Esse novo romance, esse romance do Kafka, da Virginia Woolf, do Joyce, o narrador não sabe para onde está indo, né? Daí os seus parágrafos infinitos, a sua pontuação com várias vírgulas, para nos fazer respirar, para nos fazer pensar. O seu vocabulário banal para criar situações altamente desconcertantes, o que nos leva a essa ideia do fantástico, né? Da literatura fantástica. Vamos lá. Alguém se anima? Alguém quer colaborar com algum dos inúmeros aspectos que eu não levantei? Compartilhar a leitura que fizeram, que já fez, talvez não
para essa aula, mas que já fez em algum momento da vida. Por favor, não me deixem só. Aproveitando, o Ellen tinha colocado que ela está, nesse exato momento, lendo Ana Karenina, e aí ela queria saber das aproximações, se você acha que existe uma aproximação, né, porque são obras quase, né, feitas no mesmo período. Não, não tem aproximação, só tem distância, né? Porque aí é um romance, o romance do Kafka é o romance moderno, né? É a reinvenção do gênero. São tantas as diferenças, né? De extensão, a questão das descrições, né? Na Karenina, a gente vai ter muito essa ideia do romance do século XIX, que faz descrições longas, né? Digressões, tem um narrador muito que entende muito da situação, que entende muito dos seus personagens, né? Ele está por dentro, ele sabe além até do que o personagem sabe. O narrador do romance contemporâneo, esse narrador que o Kafka, a Virginia Woolf e o Joyce inventam, é um narrador que não sabe de nada. Mas esse narrador do Kafka, ele é tão ignorante de tudo, né? Ao contrário desse narrador que ela está citando do século XIX, que ele não sabe nem qual foi o crime que o Kafka cometeu. Nunca passou pela cabeça de um escritor do século XIX escrever um romance em que não se sabe o que foi que aconteceu. Isso só podia ser coisa do século XX, né? Gostei da Júlia. Agora eu não vou dormir depois desse Pessoas Livres ou Pessoas Aprisionadas. E lá no comecinho, quando eu ainda estava falando da biografia, o Fábio tinha colocado, se tem uma explicação por ele não ter publicado, né, assim, tem os historiadores, né, você tem elementos para entender essa opção dele e ainda querer descartar tudo, né, que fosse tudo destruído, né? Ao mesmo tempo tem uma contradição, né? Por que ele não fez em vida isso, né? Então é curioso isso, né, esse elemento, né? Ah, boa pergunta. É interessante, né, a gente pensar isso. Isso é hoje, tão fora de questão, né? É tão fácil publicar, é tão acessível, né? Quer dizer, talvez nem tanto quanto a gente gostaria, mas em comparação com o início do século XX, né? É tão mais fácil, mas o Kafka, ele está num momento histórico muito conturbado, né? Da Primeira Guerra, né? Do Entre Guerras, a sociedade que ele vive, né? É uma sociedade que está ali pulsando com as questões do nazismo, das perseguições com os judeus, né? Do qual ele, os familiares, os amigos são vítimas de primeira ordem, né? As irmãs, inclusive, morrem em campo de concentração. Junto a isso, ele tem uma relação não sei se isso pode chamar de relação, mas enfim, o pai tem uma relação muito abusiva com ele, né? Isso é motivo de muito sofrimento, e por tudo isso ele acaba desenvolvendo uma saúde muito frágil, né? Com as pneumonias, com os problemas respiratórios, com a depressão, então tudo muito difícil. Dinheiro muito, muito escasso, e aí ele tem que trabalhar como eu disse, na empresa de seguros, e não sobra tempo para escrever, né? Para dar um final, ele também muito, imagino, né? Muito perfeccionista, não vendo os textos prontos como ele desejaria. Enfim, eu acho que é um feixe aí de situações e de motivos que levam o Kafka a não publicar em vida. Um momento muito complicado, como pessoa, né, a sociedade, e aí ele pede, mas essa coisa do queimar é recorrente, né? Também
Eu lembro aqui do Nabukovski, né? Que estava com muita dificuldade para a escrita. Nabokov, também ganhava vida como biólogo, né? A escrita literária era algo de horas vagas, né? E essa frustração que fica, né, para a gente que quer escrever, mas tem que ganhar a vida. E aí ele ganha a vida como biólogo, inclusive Nabokov escreveu tratados maravilhosos sobre as borboletas, né? Quem lê os romances dele entende essa história da borboleta, parece muito. E ele tá tão desesperado, né? E quando ele escreve Lolita, ele tá tão desgostoso que ninguém quer publicar Lolita. Ele só recebe negativas, negativas, negativas. Lolita. E aí ele pega, naquela época não tinha computador, óbvio, né? Então, os escritores tinham as coisas deles datilografado. Não tinha cópia também, porque não tinha copiadora. Então ficava aquele original que era filho único. E aí ele chegou a jogar numa fogueira, Lolita. E a mulher dele enfrentou o fogo para salvar os originais de Lolita, a esposa dele. Esqueci o nome dela agora. E passado 3 dias, eles conseguiram publicar Lolita e ele ganhou o prêmio Nobel por causa desse romance. Então, essa coisa do publicado, não publicar, é sempre algo que atravessa os escritores. Também tem a história do Saramago, né? Que é essa história. Já estou juntando muita coisa numa aula só. Mas o Saramago também tem uma história bonita dessa de... O Saramago trabalhava em fábrica, né? Trabalhava no chão de fábrica, nem tinha esse recurso do funcionário público. O corre dele era corre mesmo. Bom, também ontem estava preparando uma aula sobre samba como expressão artística. Estava dar uma aula sobre o Cartola. Eu fiquei tão estarrecida com a imagem do Cartola lavando o carro. Imaginar o Cartola para sobreviver. Passou 10 anos lavando o carro. É isso, né? Acho que a arte, a grande arte tem esse desmando aí. Não Eu tenho estou que te tirar ouvindo. o meu fone tá muito baixo, eu tenho que toda vez eu tiro o fone, ponho o fone e dá esse atraso. Como a gente já está no horário, eu sou o chato sempre do horário, né? Eu tenho esse papel chato aqui, mas vi que alguns até foram comentando, agora vou ler, né? Não tinha lido ainda, então quero ler. Então eu tenho certeza que para o próximo encontro, né? Tá longe, mas ao mesmo tempo a ideia é essa mesmo, né? Que leio pelo menos alguns os excertos que a gente vai encaminhar, ou se possível ler a obra. Tem gente até que já foi comentando, tá tal preço em tal lugar, o livro, né? Enfim, eu tenho lançado pela editora tal, né? A edição de tal edição. Então é legal que quem tiver a possibilidade ao longo desse um mês, né? Leia, tem o referencial teórico também do encontro, e próximo encontro, então, falaremos bastante do Dostoiévski, né, do Crime e Castigo, também elementos da trajetória dele, e aí vamos tentando fazer essas conexões. A Beth mesmo já faz naturalmente, mas tentando fazer essas conexões, então Kafka vai retomar no próximo encontro também, né? Vai. E assim, se vocês quiserem ler e voltar nisso para fazer perguntas, ótimo. E Suelen, eu acho que no próximo encontro a gente pode pensar mais em Tolstói. Acho que aí a gente consegue fazer mais aproximações. Se você quiser, a gente volta nisso, viu? Então não precisa interromper sua leitura, pelo contrário, continue. Não é para parar de ler nada, é para agregar leituras. É isso. Então, bom, gente, alguém tem alguma pergunta bem específica assim? Porque senão eu já vou interromper a gravação.
Peraí, Obrigada, eu vou- pessoal, pelos elogios aqui, pela audiência, por estar com a gente até agora.